Faltam 10 minutos para as 3 da tarde. A Anvisa aprovou essa semana uma resolução com regras bastante restritas que permitem o cultivo, ou melhor, a resolução permite que o cultivo da cannabis medicinal seja feita no Brasil e amplia as possibilidades de uso de terapia à base da substância aqui no país. O texto dessa aprovação fala da legalidade da produção para fins exclusivamente medicinais ou farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde. Nós vamos conversar agora com o advogado especialista em bioética, professor de bioética no Einstein, no Hospital Albert Einstein, e diretor da Sociedade Brasileira de Bioética, Henderson Furst. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Tatiana. Muito boa tarde a você, ao Fernando e a todos que estão acompanhando a CBN. É um prazer falar desse tema que é igualmente polêmico e esperançoso. Sem dúvida. Eu vou repetir a frase que eu disse na abertura, que é: a legalidade da produção é para fins exclusivamente medicinais ou farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde. O que é que isso significa em termos práticos? Em termos práticos, significa que a cannabis, que historicamente foi tratada como um crime no Brasil, poderá ser produzida por empresas exclusivamente para extrair o insumo farmacêutico ativo para a produção de produtos medicinais com o intuito de registro na Anvisa e também com o intuito de pesquisa com seres humanos e animais para a descoberta de novas formas de tratamento, de novas curas ou alívio de sofrimento, como é o caso de muitos pacientes que têm encontrado benefícios no uso desses produtos à base de canabinoides. O texto também autoriza a venda do fitofármaco canabidiol em farmácias de manipulação. Como é que isso vai funcionar? Fernando, funcionará da seguinte forma. Primeiro de tudo, começa com um médico prescritor. Ou seja, não basta uma pessoa ir até a farmácia de manipulação e falar, olha, me vê um óleo com 2 miligramas de canabidiol. Porque não se sabe se para essa pessoa é o insumo que vai gerar resultado, se é na concentração que vai gerar resultado, e sobretudo quantas gotas são. Então, primeiro, preciso que um profissional médico prescreva. E tendo prescrito qual vai ser a composição, qual vai ser a forma de uso, porque a Anvisa também autorizou, eu queria antecipar a vocês, autorizou pela primeira vez o uso dermatológico. Então, na forma de uma pomada, por exemplo. Então, essa farmácia de manipulação vai poder produzir do jeito que o médico terá prescrito para aquele paciente. E os médicos, evidentemente, podem prescrever, portanto, certo? Médicos podem prescrever. Já podiam. O problema, Tatiana, era que não tinha onde obter. Primeira forma de acesso que se teve aqui no Brasil era a importação. Ainda existe, ainda é possível importar o produto ou o medicamento, mas não é barato, é caro. Sim. Sobretudo porque isso é em euro, é em dólar, tem o atravessador, né, quem vai fazer a logística, assim por diante. A segunda forma que começou a surgir foram as associações, Isso. que mediante autorização judicial passaram a cultivar. A terceira forma foi o autocultivo, que aí as pessoas entravam com habeas corpus e tinham autorização para poder plantar em casa e tinham que extrair o óleo artesanalmente, é complexo. Veja, eu não sei manter um pé de manjericão vivo. Então, se eu tiver que fazer o autocultivo, eu certamente teria dificuldades. Eu imagino que muitas outras pessoas também encontram a mesma dificuldade. Sim, sim. E aí, então, a Anvisa autorizou que se importasse o insumo farmacêutico e se produzisse os produtos aqui no Brasil. Mas não faz sentido algum isso. Por que é possível importar o insumo farmacêutico, privilegiar a produção estrangeira, a criação de tecnologia e mão de obra lá fora e não aqui no Brasil? Então, nunca fez sentido isso e o Brasil já tem quase 50 produtos registrados na Anvisa. Então, a grande novidade é que essas empresas elas poderão agora plantar, cultivar aqui no Brasil. Perfeito. A gente já fez algumas entrevistas sobre esse assunto aqui, doutor, e a gente sempre caía
na judicialização, justamente porque nem todas as etapas dessa cadeia eram legais, né, eram permitidas. Então, diante dessa aprovação da Anvisa, te pergunto, como é que fica a cadeia agora? Plantio, cultivo, extração, fabricação, manipulação e venda de medicamentos à base de canabidiol. Tudo isso pode ser feito no Brasil à luz da lei, das regras? Essas chuvas todas que nós estamos vendo em São Paulo se deve porque finalmente foi autorizado isso. Perdoe a brincadeira. Mas sim, nós poderemos agora ter uma pessoa jurídica que vise lucro, ou seja, uma empresa plantando, cultivando, extraindo, aprimorando, inclusive, matrizes para poder ter melhores resultados. Tem apenas um detalhe, aliás, dois detalhes. Primeiro é que as condições desse cultivo, nós estamos esperando o texto ser publicado para poder tentar entender. Que pode ser que não seja uma coisa tão fácil assim que todo mundo possa sair montando uma empresa para cultivar. Então, quais são as condições desse cultivo, pode ser que fique bem restritivo. A segunda questão muito importante é que toda vez que eu falo, por exemplo, orquídea, eu tenho certeza que cada um que está me ouvindo agora pensou numa planta completamente diferente uma da outra. Quando eu falo de cannabis, é a mesma coisa. Eu tenho várias formas de cannabis. E tem uma que, inclusive, é chamada de cânhamo, que ele tem uma substância, que é o THC, em baixíssima concentração. Tão baixa concentração que não tem como utilizar esta planta para fins de se entorpecer. Ou seja, não tem como destiná-la a uso como droga, uso recreativo ou uso adulto, como também é o adequado de se chamar. Esta planta que está autorizada. Então, não é qualquer tipo de cannabis, é essa específica, porque já se sabe que se porventura alguém conseguir invadir e furtar uma produção, desencaminhar uma produção, já se sabe que ela não terá potencial para fins de entorpecência. Perfeito. Doutora, há também uma mudança importante que é sobre o perfil dos pacientes que podem usar os medicamentos à base de cannabis. Ampliou-se mais isso. Como é que era e como é que fica agora? Antes nós tínhamos apenas os produtos na forma de óleo ou de aerossol. Então imagina só, pacientes que estão em crise convulsiva, não tem como você abrir a boca e pingar um óleo e ele deglutir. Então você tinha a forma de aerosol porque ele respirava e aquilo tinha efeitos também. Agora, com a possibilidade de se usar, por exemplo, na forma de creme ou ainda em outras formas de apresentação, você consegue ampliar os pacientes que são atendidos com as possibilidades terapêuticas dos canabinoides. Tá? E, veja, é importante dizer que em 2019 o Conselho Federal de Medicina tentou restringir para apenas 3 tipos de enfermidades. Teve uma resolução falando só se pode prescrever para esses 3 tipos de enfermidades, e isso foi suspenso pelo próprio CFM por conta da repercussão social. Sim. Aqui são 2 coisas importantes de se dizer. A primeira delas é que era um absurdo mesmo essa resolução restringir. Né? Porque nós vemos e sabemos, temos notícia e tem estudos demonstrando mais e mais que em diversos quadros esses produtos eles são pelo menos uma combinação que auxiliam a melhoria, que dá uma paliativização nos sintomas. Sim. Por outro lado, isso é muito importante também, Tatiana e Fernando, dizer que não é um emplastro Brás Cubas que cura tudo. Que nem medicamento precisa de estudo, ele é eficaz e seguro, ou às vezes não é eficaz e não é seguro, por isso não é desenvolvido, também aqui nós temos que ter todos os cuidados, não é? Nesse sentido, doutor, desculpa te interromper, quais são hoje as recomendações para indicação de medicamentos à base de canabidiol? Qual é o potencial terapêutico dele? E vou pedir aqui para, se possível, o senhor ser breve na resposta. Ele tem altíssimo potencial terapêutico, especialmente em quadros que envolvam dor e especialmente combinado com outras terapêuticas. Então, é muito importante que o paciente esteja atento a combinar isso com outros tratamentos. Muito bem, muito bem. Henderson Furst, especialista em bioética, é advogado, é professor de bioética
no Einstein e diretor da Sociedade Brasileira de Bioética. Um assunto a que certamente voltaremos outras vezes aqui, viu? Quero te agradecer já, Henderson, por hoje e deixar o convite já para uma próxima vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um forte abraço. Obrigado.